Paz e a graça de Deus a todos os irmãos e irmãs, agradecendo por mais um dia, pelas misericórdias de Deus sobre a vida de cada um. A graça venha a inundar o coração espiritual da vida de cada um também. E é necessário que caminhemos segundo as pisaduras de Jesus, obedecendo os estatutos, os mandamentos, em concordância com a palavra. Assim devemos andar da nossa vida frente à imagem de Cristo. No livro de Mateus 5,48, a palavra de Deus fala: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, que palavra abençoada de Deus para o dia de hoje. Vários anos atrás, uma cena dirigiu a seguinte pergunta à coluna religiosa de um jornal da Califórnia: há na Bíblia uma passagem que manda aos cristãos serem perfeitos. Do meu ponto de vista, é impossível viver uma vida perfeita. Tenha a bondade de dar a sua opinião. Deixou esta questão no ar o nosso amigo da Califórnia. Esse problema tem deixado perplexos muitos cristãos, meus irmãos. Querem fazer o que é direito, mas ao considerarem a essencialidade de sua própria vida, então veem quão distante se encontram da perfeição de Deus. Desenvolve-se um conflito interior de modo a produzir desânimo e mesmo desespero. Quantos de nós não sentimos um certo, por algum momento, um desânimo ou até mesmo à frente de uma grande agressividade de um problema, um desespero, nos alcançando e nos limitando muitas das vezes nem que por esses alguns momentos ou temporariamente. Ou reage como aquela mulher que se dirigiu a seu João com as palavras: não tenho pecado por algum tempo. A senhora deve estar muito orgulhosa, respondeu seu João. E na verdade estou, ela respondeu, na história. Então Mateus 5,48, meus irmãos, fala que tem que ser compreendido em relação ao seu contexto, analisando os versículos 43 a 48. Verificamos que Jesus queria dizer mais ou menos isto, pelas palavras do Espírito Santo para o dia de hoje. O vosso Pai Celeste manda seu sol nascer sobre os maus e também sobre os bons. O vosso Pai Celeste manda vir a chuva sobre o justo, mas também sobre o injusto. Desperta o dom de Deus que há em ti. 1 Timóteo 1, versículo 6. Aleluia. Vós amais apenas os que vos amam, meus irmãos. Vós saudais somente os vossos irmãos. Apenas aqueles que vós conheceis, ou que tens algum relacionamento, ou que por algum sensibilismo se conectou ali num sentimentalismo, ou numa comunhão, ou numa amizade. A palavra de Deus é mais profunda, meus irmãos. Sendo como o vosso Pai Celeste, a palavra de Deus nos fala: amai a vossos inimigos também, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, fazei bem aos que vos odeiam. Isso realmente é o que entendo por ser perfeito ou amadurecido. E quando falo amadurecido, não estou falando de uma pessoa de 30, 40, 50, 60, 70 ou 80 anos, inclusive, já ancião. Amadurecimento, eu me refiro a um amadurecimento espiritual. Não, mas eu sou servo de Deus, eu sou crente há mais de 20 anos, 30 anos. Eu já batizei. Mas, meus irmãos, de que forma estão sendo batizados hoje? Tem havido um discipulado. E um discipulado é uma razão de saber o porquê está fazendo o batismo, porquê se está batizando, qual o significado disso. A qual eu dar um passo significativo. Muitos falam que é simbólico, mas é também preciso e decisivo para entrar a uma caminhada nova, para se converter a uma nova criatura.
para passar para uma dimensão espiritual, deixando uma carnal apenas para trás, ainda fluindo na carnal, mas navegando mais além no espiritual. Ou seja, se tornando uma nova criatura, uma nova vida, sendo um mesmo corpo, mas não conduzido mais por ele mesmo, mas sim dando ordem ao Espírito Santo de usufruir do seu Espírito, ensinando, encaminhando, fortalecendo, aprumando no caminho realmente que deve andar cada um de nós e para a qual fomos chamados. Mais importante, meus irmãos, esta análise do texto deste livro de Mateus 5, do versículo 43 a 48, conferiu-se uma observação deste texto paralelo ao de Lucas, onde Mateus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lucas, ora, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Comparando estes textos, notamos que ser misericordioso é ser perfeito. A palavra traduzida perfeito significa literalmente plenamente desenvolvido, aleluia, amadurecido. Então nós vemos que o amadurecimento não é por idade, por faixa etária, mas sim pelo o tempo de presença, o tempo de servidão, o tempo de servir ao Senhor de coração, de se colocar realmente na posição a qual foi chamado. E só assim vem uma misericórdia e um amadurecimento. Aleluia! A qualquer maneira, porque a maturidade se manifesta melhor do que por uma atitude de amor e misericórdia com amigos e inimigos. Amigos e inimigos. E não só com aqueles que nos fazem o bem, não só com aqueles que nos sorriem, não só aqueles que nos abraçam, não só aqueles que nos dão presentes ou nos falam palavras bonitas, mas sim também aqueles que são muitas das vezes fel na nossa vida. É por esses que nós temos que fazer todo um agir, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. E realmente aí se começa a trabalhar numa perfeição, num ajuste realmente daquilo que Deus tem para cada um de nós. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, quer dizer que amando a seu inimigo, o cristão está se tornando semelhante a Deus, aleluia. Não é fácil essa consecução. Nós sabemos que não é fácil, mas temos que colocar Deus em primeiro lugar, não olhando para os nossos desejos, para os nossos sentimentos, porque senão não vamos provar uma maturidade espiritual. Mas é o objetivo do cristão. Esse é o objetivo. Amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos faz mal, amar aquele que não entendeu a real vontade da mensagem de Deus para a sua vida. E talvez através desse amor, nos tratando com o mal e nós revidamos com o bem, ele chega realmente visto o Espírito Santo, dar entrada realmente, ter sede de provar desse Espírito Santo, dessa palavra, ao agirmos dessa forma. É uma das razões o porquê, sublinhemos aqui o porquê, que muitas das vezes há o abandono de muitas pessoas do corpo santo do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se tornando semelhante a Deus. Não é fácil essa consecução, meus irmãos, mas é o objetivo do cristão. Foi para isso que nós fomos chamados. E tal meta não se alcança em um dia. É todo um compassado, é todo um entendimento, é todo um receber, é todo um se doar, é todo um entender, é todo um ver, não só com os olhos físicos, mas também com os espirituais. É um sentir, não só o nosso sentir, a nossa vontade, mas darmos lugar ao Espírito Santo sentir dentro de nós
para que esses sentimentos sejam compartilhados com Ele e fiquem em nós, para que nós possamos compartilhar, ter força para compartilhar com aqueles que nos perseguem. E quero deixar aqui frisado que um dos maiores sentimentos é o silêncio, é a paciência, é a mansidão. Ser paciente, meus irmãos, quando te perseguem. Ouvir de boca fechada. Ouvir de boca fechada. Não retrocar. Esperar o tempo de Deus para que haja um entendimento. Muitas das vezes você é perseguido, perseguida, mas você quer fazer da sua força, do seu braço, do seu jeito, com as suas palavras. E quando Deus está pedindo silêncio para Ele poder trabalhar, para que a pessoa veja realmente o que está fazendo, para a pessoa ver e se situar realmente qual é a posição adversa a que ela se encontra, está fazendo completamente errado. Então temos que esperar um tempo de Deus para que haja uma perseguição daqueles que nos perseguem. E se não houver esse tempo, não vai haver essa perseguição. O Espírito Santo não vai dar essa perseguição. O Espírito Santo não vai fazer cair as escamas dos olhos de todos aqueles que nos perseguem, daqueles que nos querem mal. E muito dificilmente nós poderemos dizer que algum deles vai aceitar um dia Jesus. Porque nós não usamos, não agimos com os instrumentos reais que a palavra, que Jesus nos ensina para usar. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, eu vos deixo na mansidão, na paciência, esta palavra de Deus, uma palavra muito simples, que vos leva a um entendimento e que vos sirva para agregar, para somar na mochila da bagagem espiritual que cada um de vós carrega. Eu quero que vós fechais os olhos comigo neste momento e façamos uma oração a Deus, abrindo o vosso coração, para que a luz de Deus entre, para que realmente ande um coração iluminado, para que se veja uma diferença no semblante, para que as pessoas consigam ver Cristo em nós. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então fechamos os nossos olhos, meus irmãos e minhas irmãs, e oremos a Deus. Pai bondoso, ajuda-nos a ser perfeito. Livra-nos da corrupção deste mundo, que tanto nos assedia. Que sejamos maduros e autênticos para fazer diferença entre os indiferentes. Em nome de Jesus, oramos.